Então, irmãos, bom dia. Nós vamos continuar nosso estudo em Carta de Paulo aos Coríntios, e estamos agora no capítulo 13. Para os irmãos que assistem, constantemente à escola dominical, começamos no 1 por diante e chegamos no capítulo 13. E agora no YouTube estamos aí apresentando o capítulo 12, 13 e 14, que é a distribuição dos dons, que a gente viu no vídeo passado, semana passada, como também agora a duração dos dons, depois é que virá a disciplina dos dons. Então, temos aí, Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, é o menor dos 3 versículos e bem objetivo dos 3 capítulos, desse assunto sobre os dons. E aqui o título deste estudo é Duração dos Dons, o período em que os dons, até quando eles iriam durar. Então vamos aí, capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Deus coloque em nosso coração sua santa palavra. Então, no tempo da duração dos dons, Paulo faz a continuação do capítulo 12, versículo 31, quando ele diz: procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente, que aí ele começa a falar justamente do amor. Então, quando ele fala com relação a falar a língua dos homens e dos anjos, que era o dom mais procurado, porque aí tanto havia o fingimento, como as pessoas não tinham como questionar este dom. Mas Paulo exige, depois nós iremos ver, que ligado ao dom das línguas esteja o dom da interpretação de línguas, e ligado ao dom de profecias esteja o dom de discernimento. Então nós temos que entender aqui que quando fala a língua dos homens e dos anjos, não podemos avaliar que hoje em dia ou tempos passados as pessoas falavam língua de anjos. Quando a Bíblia fala em línguas, é a mesma de Atos 2, Alguém diz assim: não, a língua de Corinto não é a mesma de Atos, é a mesma língua. Falar em línguas, o vocábulo é glossos,
até nas nossas Bíblias hoje, na corrigida, tinha língua estranha, né? Agora tem outros vocábulos, o estranha era grifado e agora botaram diversas línguas também, diversas sendo grifadas, mostrando que não tem no original, mas está se referindo simplesmente a línguas, o vocábulo glossos, que se refere não só a idioma, mas também a esse pedacinho de carne que nós temos entre os dentes que fala, né? Que nos faz falar. E a palavra de Deus aqui está mostrando que ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, a gente sabe que Paulo está fazendo aqui uma figura de linguagem, como fez lá em Gálatas, que ainda que um anjo do céu pregasse outro evangelho, além do que eu vos tenho pregado, seja anátema. Então ele está mostrando ali que o evangelho de Cristo é tão firme que mesmo o anjo do céu, quando ele fala anjo do céu, é porque ele está se referindo aos anjos eleitos, né? Esse vocábulo anjos eleitos também é bíblico. Lá no livro de Timóteo, Paulo fala dos anjos eleitos, né? Está se referindo aos anjos que não decaíram, que não caíram no pecado também igualmente a Satanás. E aqui está falando a língua que eu falasse, ainda que eu falasse. Ele não está dizendo que existe essa possibilidade, que pessoas falam língua de anjos, como os incautos e distorcedores da palavra de Deus puxam, já que eles não têm como provar que as suas línguas são realmente línguas inteligíveis. Então aqui está mostrando que seria como um metal que soa, como um sino que tine. Isso significando que o fruto do Espírito, que é o amor, lá em Gálatas capítulo 5, a palavra amor, né, está encabeçando o fruto do Espírito, né? Quando o apóstolo Paulo começa a falar sobre o fruto do Espírito, ele começa com amor, né? Gálatas capítulo 5, versículo 22, ele diz que o fruto do Espírito é amor. E aqui o amor está bem personificado. Então é necessário que o crente tenha amor, por quê? Porque é uma das características do salvo. E uma das características de quem é salvo é que tem o Espírito Santo morando em seu coração. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado. Então, na hora que o Espírito Santo vem morar no coração, consequentemente vem o amor de Deus. E é necessário que a gente entenda que a manifestação de amor na vida de cada irmão é paralela e decorrente à manifestação do Espírito na vida de cada um. Então, Paulo quis mostrar aqui que o amor, o fruto do Espírito, amor, é muito mais importante do que qualquer dom, até porque ele vai mostrar mais na frente a razão principal. Então, veja que o amor é necessário que cada um tenha. Nós encontramos algumas Bíblias que a palavra amor, que é do vocábulo grego ágape, né? Eles traduzem, né, por caridade, né? Vocês já pegaram alguma Bíblia com essa versão? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse caridade. Mas como a palavra caridade ficou tão deturpada, né? Aí é bom colocar amor mesmo, do vocábulo ágape, né? Que é o amor de fato que vem de Deus. Então, acima de tudo, Paulo mostra que falar a língua de homens ou de anjos, né, se fosse possível, falar dos anjos também. Ele está mostrando aqui uma figura de linguagem, não quer dizer que línguas é de anjos. Então, em Atos 2, mostra bem qual é o tipo de língua que o povo de Deus falou no primeiro século, se não língua de pessoas. Tanto que os que estavam ali entenderam, cada um na nação, né? Os judeus que estavam ali, que vieram peregrinar em Jerusalém no dia do Pentecostes, que era uma festa para os judeus, uma grande festa deixada, né, pelo servo de Deus Moisés, e ali havia judeus de toda parte do planeta, da terra, né? E ali eles viram os apóstolos de Cristo falando, cada um no idioma que eles nasceram, né? Mesmo sendo judeus, mas eles tinham nascido em outra nação. Então aqui ele mostra também a superioridade. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, né?
Se fosse colocar aqui do jeito que está, o escritor, às vezes, o tradutor bota um complemento, esse termo dom aqui não tem no original, mas ainda que tivesse profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. A gente sabe que existe o dom da fé, que era um dom diferente da fé que nós temos, certo? A fé que nós temos de ser salvo em Cristo Jesus era diferente do dom da fé, né? Daquele que tomava uma posição de declarar um sinal e Deus fazia acontecer pela fé daquela pessoa, né? Existia o dom da fé, a Bíblia fala do dom da fé, que não é se referindo, o vocábulo também é pistel, né? Pistes, que é fé, mas a gente sabe que está se referindo a um dom específico. Então Paulo aqui está mostrando que se ele transportasse os montes, né? Que aqui figuradamente alguns interpretam, né? Eu já vi até algumas linguagens, que é levar as pessoas de coração duro para a igreja. Tem aquelas pessoas que você disse não vai ser crente nunca, né? E Paulo disse assim, ainda que transportasse um monte desse, né? Para ser crente e não tivesse amor, nada seria. Então, sem o amor, não importa. Tem pessoas que podem fazer as coisas sem ter amor. Nós temos um exemplo lá na carta de Paulo aos Filipenses, que ele fala da questão do povo evangelizar com o intuito de aumentar as suas aflições, né? Porque dá a entender ali que quanto mais o evangelho crescesse, mais Paulo sofreria. Então, a sentença dele ali na prisão está dizendo assim, quanto mais esse movimento aí aumentar, mais vai ser pior para você. E alguns faziam isso para piorar a situação de Paulo. Já pensou, Paulo disse, não, se alguém prega de um jeito ou de outro, o importante é que Cristo seja pregado. Mas já pensou alguém pregar o evangelho pensando em trazer prejuízos para outro, né? Assim como também Paulo disse, mas alguns, sabendo que eu fui posto para a defesa do evangelho, prego o evangelho ousadamente, com boas intenções, não para causar sofrimento a Paulo. Então, ali era uma pregação sem amor, né? Porque na verdade estava... Então, tudo que nós fizermos é necessário que exista esse amor de Deus que foi colocado, implantado no nosso coração, no momento em que recebemos o nosso Senhor Jesus como Salvador e o Espírito Santo faz morada em nosso coração. Agora vem a parte de caridade, né? Na hora que o camarada, uma vez eu vi um homem religioso falando isso aqui, e ele estava enroscadozinho para explicar isso, porque olha, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, né, na linguagem dele assim, nada disso me aproveitaria. Já pensou? Ele disse, olha, então o que é caridade? Se distribuir a fortuna com os pobres, né? A gente tem a ideia de Francisco de Assis, né? Que pegou e entendeu errado o evangelho de Jesus Cristo falando para aquele rico, né? E aí começou a pegar as coisas do pai dele e distribuir com o povo achando que poderia se salvar por isso. O Chico de Assis. Mas justamente isso, nada aproveitaria. Olha, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado ou para ser enforcado, como o Tiradentes, né? Morreu por uma causa nobre, justa, boa, um herói da independência, né? Mas, se não tem Cristo no coração, aquilo não se viu de nada. Então, nem a manifestação de dons, seja ele miraculoso, como for, de falar um idioma que você não conhece, ou de você ter toda a profecia, todos os mistérios, toda a ciência, né? Porque a ciência foi o dom que Deus usou para que o Novo Testamento fosse escrito. Que o Novo Testamento foi produzido pela ciência, não pela profecia. Nenhuma, só o Apocalipse, né, que teve visões e é um livro profético, mas os outros, o Senhor Jesus praticamente entregou essas palavras aos apóstolos.
nós podemos entender isso, que é pelo conhecimento de Cristo que eles tinham pelo Espírito Santo. Isso, o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, Paulo explica muito bem direitinho, né? Sobre essa questão de saber conduzir e manifestar a vontade de Deus através das cartas às igrejas. A palavra de Deus está mostrando aqui que ainda que eu fizesse tantas coisas que são... Então esse homem que eu estava falando, você disse, então o que é caridade? Se isso aqui não é caridade, distribuir minha fortuna para o sustento dos pobres e não tiver caridade, então o que é caridade? Aí ele foi explicar, isso aqui não é caridade, isso aqui é fruto de caridade. Mas como é que uma coisa que não existe pode ter fruto? É a mesma coisa dizer, não tem pé de manga ali não, mas ali tem o fruto, que é a manga sem seu pé. Então é uma distorção. As pessoas ali que estavam em redor dele são pessoas que se gostavam de se satisfazer com o engano, e ele praticamente se contradisse no que disse, né? Porque se Paulo diz, se não tiver caridade, que é o termo ágape, que é bem traduzido por amor e não caridade, então se não tiver amor, não tem fruto de amor, mas tem aqui esses resultados aqui. Então não existe manga sem a mangueira, assim não existe, mas existe distribuir a fortuna sem ter amor. E o versículo 4 mostra aqui justamente dando personificação ao amor, né? Que a gente poderia até transferir para nós isso aqui, né? O amor é sofredor, por quê? Nós não podemos colocar isso diretamente em nós, porque o amor é um atributo divino que foi colocado em nosso coração e que eles contrariam o nosso ego, entra em conflito com a nossa natureza pecaminosa. Então não podemos de forma alguma, já que aqui o amor está sendo personificado, dizendo que é sofredor, é benigno. Por que o amor é sofredor? O amor faz com que você não reaja ao sofrimento de forma áspera, mas sofre aquilo sem tomar uma atitude esperando por Deus. O amor é sofredor, é benigno. Então as pessoas que têm malignidade, mas que são salvos, estão sufocando o Espírito Santo, porque ele produz essas características. É benigno, o amor não é invejoso, né? Uma das características que os seres humanos mais têm na sua vida. Muitos não admitem, né? Mas bem-aventurado aquele que admite quando é uma pessoa invejosa, né? Para que ele possa vencer esse mal que tem na sua carne. O amor não trata com leviandade, não despreza, não torna ninguém insignificante diante dele, não se ensoberbece, né? Não vive com soberba, se achando tal, né? Se achando o melhor. Não se porta com indecência, tanto que Paulo diz que o culto deve ser feito decentemente e com ordem, né? Paulo está mostrando isso aqui antecipado para que no capítulo 14 ele mostre que a falta de amor gera também indecência em todos os sentidos, né? As pessoas que são indecentes, pessoas que são desbocadas, pessoas que são desaforados, desrespeitadores. Então isso mostra que existe aí uma ausência de amor ou da atividade do amor que foi colocado no coração do crente. Por isso que existe, né, a igreja, irmãos, a exortação, o povo de Deus se reúne, porque a Bíblia diz que Deus colocou
uns para apóstolos, para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, visando o aperfeiçoamento dos santos. Então, um desses aí produzir as escrituras e outros servem para, através do conhecimento, fazer o povo entender as escrituras, né? Então, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Então, gente que se irrita facilmente, né? É uma pessoa iracunda, né? Ele disse que o pastor não pode ser iracundo, né? Lá nas qualificações para se ser um bispo, diz não iracundo, né? Não é uma pessoa que você não gosta nem de estar perto, de tão neurótico, de tão irado que é aquela pessoa. Então a gente, desculpe aí, essas pessoas que se irrita, né? E não suspeita mal, né? Olha só, irmãos, essas coisas de estar assim, eu tô, né? Não é isso que diz? Eu tô. Qual é a frase das pessoas que suspeitam muito dos outros? Onde a fumaça, né? Ninguém pode dizer nada de ninguém. Aí, rapaz, se estão dizendo onde há fumaça, não suspeita mal. Ninguém chega assim e diz logo alguma coisa sobre alguém sem antes saber se é verdade, né? Você tem que... Olha, tem um negócio lá que diz que ou Sócrates ou Aristóteles, né? Aquela questão de passar pelas 3 peneiras, que você escuta uma fofoca, aí você vai entender. Primeiro, é verdade, essa é a primeira peneira. Segundo, vale a pena levar isso para frente, essa conversa. E a terceira isso você dizer que está ajudando essa pessoa. Isso é uma coisa do mundo secular, né? Mas eu não quero essas 3 peneiras. O importante é o que a palavra de Deus está dizendo. Não suspeita mal, né? Então, tudo que as pessoas disserem a você, de alguém, não vamos fazer estas frases de efeito negativo. Onde há fumaça, há fogo, né? Porque hoje as pessoas desconfiam da fidelidade dos homens, da fidelidade das mulheres, da honestidade dos homens, da honestidade das mulheres, de tudo as pessoas estão desconfiadas. E o povo de Deus não deve ter isso. E a palavra de Deus aqui mostra que o amor tem essa característica de não estar suspeitando mal das pessoas. Então o amor nunca falha. Vamos agora ao entendimento sobre a questão dos dons que pode ser. Mas havendo profecias, serão aniquiladas, né? Nós temos aqui o vocábulo. Havendo língua, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. No entendimento de todos aqueles que sabem historicamente que os dons miraculosos já desapareceram no primeiro século, né? Com a morte dos apóstolos, entende que a palavra de Deus está mostrando aqui que esses dons só eram necessários até quando o Novo Testamento não estava pronto, é isso? Então, a palavra de Deus está mostrando aqui que o amor nunca falha, vai sempre ter a permanência. Mas havendo profecia serão aniquiladas, havendo língua cessarão, e havendo ciência desaparecerá. Aqui mostra os dois verbos aqui de coisas que serão aniquiladas. Porque, na verdade, quem vai desaparecer aqui são os dons, não as pessoas, né? Não, o profeta vai parar de ser profeta, né? Na hora que vier o momento certo, aquela pessoa tinha parado de profetizar. Ele não iria mais. Não é que o profeta iria morrer. E a Bíblia diz, havendo língua cessarão, né? Até as pessoas que entendem linguagem, tanto na língua original da Escritura como
No português, o termo havendo línguas cessarão, o verbo é intransitivo, mostrando que cessarão. Quem vai cessar? As línguas. Aqui diz que as profecias serão aniquiladas. Então a aniquilação vem de fora, né? Alguma coisa aniquilará as profecias. Não é isso? Mas o verbo aqui sobre a língua é cessarão. Não é serão cessadas. Por si só elas iriam acabar. Por quê? Porque lá no capítulo 14 a gente vai entender, né, que o dom de língua ele tinha um objetivo especificamente para os judeus. Então, como dissemos na semana passada, que ninguém pensa que a língua veio para a pessoa pregar o evangelho. Porque a gente pensa que é isso, né? As línguas vieram para a pessoa pregar o evangelho aos outros. Não é de forma alguma. As línguas, os homens que falam língua não falam aos homens, mas a Deus, como a Bíblia diz, né? Então, quem fala língua não fala aos homens. Então, isso mostra que não veio para pregar o evangelho. Embora que tenha a interpretação para que as pessoas entendam que não é também tradução, é interpretação, é a explicação do fato. Então, isso aqui nós sabemos que acontecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Esse vocábulo, irmãos, em parte, meroi, né? Merois, no grego significa papel, mas não é o mesmo papel que eu procurei lá no Evangelho, na carta de João, que disse, João disse, eu quero falar a vocês pessoalmente, não com papel e tinta. Lá papel é cartório, né? Não é meróis. Meróis aqui é papel, como se fosse um período, uma coisa que vai estar ali só de representação. Esse mesmo vocábulo tem lá em Romanos, Romanos 11, 25, quando diz assim, que o endurecimento veio em parte a Israel até que haja entrada a plenitude dos gentios. É mesmo o vocabulário meróis, quer dizer, Israel está duro de coração como nação, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Depois todo o resto será salvo, quer dizer, na grande tribulação Deus salvará Israel. Então esse assim, por enquanto, né, esse meróis, esse em parte, significa por um período. É por um período. É o mesmo lá de Romanos. É o mesmo vocábulo lá. Meróis. Talvez eu não esteja dizendo a pronúncia certa do grego, mas é a mesma expressão que significa papel, ou ali por um momento, um negócio que vai sair, né? Como se fosse um cartaz, alguma coisa. Então, em parte conhecemos e em parte profetizamos, diz o apóstolo Paulo. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Então, o vocábulo aqui, perfeito, não é outro diferente daquele varão perfeito de Efésios, é a mesma coisa. É a mesma coisa quando Jesus disse, sede pois perfeito como é perfeito vosso Pai que está nos céus, né? Que é teleon, né? Não tem diferença, é a mesma coisa. Quando vier o que é perfeito, teleio, né? É a mesma coisa. Só que os pronomes, os verbos, as conjunções, né? Que antecede, deixa a ideia aqui que é alguma coisa. E não um período, né? Tem gente que diz, quando vier o que é perfeito é quando a perfeição chegar, né? Mas não se trata disso. Paulo não está se referindo a quando chegar a eternidade. Apenas ele está mostrando que vai chegar o momento que o que é perfeito estará completado. E nós cremos que é justamente o Novo Testamento, terminado. Justamente porque existia a língua, profecias, em parte, até que viessem o complemento, a plenitude da sabedoria, o que é perfeito, que a Bíblia mostra que toda a Escritura é divinamente inspirada, né, para redarguir, para corrigir, para que o homem de Deus, né, seja instruído para toda boa obra. Então, se as Escrituras
já é completa para que o homem de Deus seja instruído para toda boa obra, então a gente não precisa nem de profecia, nem de língua, nem do dom da ciência, porque o dom da ciência, cadê o dom da ciência? Onde é que tem no Novo Testamento uma profecia dizendo assim, quando os apóstolos morrerem, não vai ter mais Bíblia, hein, gente? Não tem. A gente sabe pelo o desaparecimento do dom da ciência, assim como também o desaparecimento do dom da profecia. É histórico isso, irmãos. No século II não tinha mais nem a inspiração das Escrituras, nem os dons sobrenaturais, nem as línguas, que foi um sinal para os judeus. E quando Jerusalém foi invadida e eles foram espalhados pelo mundo, o dom perdeu a sua finalidade, o dom de línguas. Então Paulo aqui está mostrando a duração dos dons e mostrando que o amor sobrepõe isso. Por quê? Porque Paulo diz, né, quando eu era menino, o termo menino aqui é bem diferente, né, não é criança, né, como técnicos, népios, né, nípios, que é infantil. Quando eu era infantil, né, como se assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então Paulo disse, vai chegar um tempo que esse período aqui vai acabar. Então é a mesma coisa que Paulo diz, uns para pastores, outros para doutores, e para que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. Mas chegou alguém a ser perfeito? Não. Você na história das igrejas de Deus, não, teve um fulano de tal, um crente, né? Só dos testemunhos de Jeová. Testemunho de Jeová é que tem o irmão não sei quem lá, que ele disse que é o... ele faz parte dos 144 mil, só tem vaga agora para 143.999, porque esse irmão já é o irmão não sei o que. Não era para eu ter gravado o nome desse irmão. Mas entre o povo de Deus, não tem esse perfeito para dizer, quando chegar varão perfeito. Mas quando foi isso? Porque a gente sabe que isso aqui é um período. Então, irmãos, porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Vocês já viram o exemplo que eu dei sobre quando eu era menino, discorria como menino. Hoje a gente é muito menino, né? A gente diz assim, rapaz, esse camarada não teve infância, não. Mas no tempo de Paulo e outras pessoas, tem gente que é muito sério, não quer saber de coisa de menino, né? Eu estava me lembrando do dia que eu contei para vocês que eu fui dar ré no carro e tinha uma bola de assopro assim. Aí eu fiz questão de botar ela debaixo do pneu para quando eu der ré estourar.